sou o professor Jean Brito, estamos aqui na nossa live dos 10K, tá certo? Essa é a live 8, tá, gente? Que a gente preparou aqui para vocês, que a gente vai trabalhar com vocês, um conteúdo de fotossíntese. Esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje aqui durante a live, tá bom? As nossas lives, gente, para quem não sabe, né, essas lives são lives comemorativas, né? Estamos comemorando aí, no caso, os 10 mil inscritos no nosso canal, o famoso canal Biologia na Veia, tá certo? E, pessoal, durante essa live, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na iluminação para poder ficar mais bonito para vocês, para ver se fica mais top, para ver se melhora mais ainda o aspecto visual aí no caso do chroma key que eu estou usando. Acho que tá bom, dá pra gente utilizar dessa forma, tá bom? Então, gente, para quem não sabe, como eu estava falando para vocês, durante as lives, né, nós estamos escolhendo tópicos importantes para vestibulares estilo tradicional e também para a prova do Enem, tá certo? Em comemoração aos 10 mil inscritos no nosso canal, nós estamos fazendo 10 lives, né, que estão acontecendo nos dias de segunda-feira, às 7h30 da noite, né? Hoje a gente começou exatamente às 7h30 da noite. Hoje o título da live, tá, gente, é fotossíntese. Vou trazer um resumão aqui, a gente vai montar um resumão aqui a respeito de fotossíntese com vocês, tá bom? Vamos começar colocando aqui o título da aula, ó, fotossíntese, para quem gosta de aula estilo tradicional, tá, gente? De quadro, a gente vai tentar, digamos assim, reproduzir o mais próximo possível daquela aula de sala de aula que o aluno costuma visualizar em sala de aula, tá bom? Eu gosto muito desse estilo de aula, tá, gente? É o estilo de aula no qual a gente vai fazendo um resumo durante a explicação, tá bom? Esse tópico, gente, de fotossíntese, ele está na nossa live 8, certo? Das lives dos 10K. Em comemoração aos 10 mil inscritos no canal Biologia na Veia, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. A galera já tá aqui. Boa noite, Rafael. Rafael tá mandando boa noite, boa noite. Vamos começar a estudar, porque esse tópico é um tópico longo e as nossas lives, elas duram mais ou menos entre 50 minutos e 1 hora, tá bom? Quem tiver dúvida, gente, quem quiser fazer algum comentário, vai fazendo aí, o chat fica aberto. Volte e meia, eu tô dando uma olhadinha no chat aqui para ver o que é que vocês estão comentando, tá certo? Vamos lá? Então, olha, gente, vou começar com um conceito desse processo metabólico super importante, tá? O conceito, o que seria a fotossíntese? Ó? A fotossíntese ele é um processo de produção de alimento. Então, os seres que fazem fotossíntese, eles produzem alimento. Esse alimento que é produzido, tá, gente? A gente pode colocar aqui que é matéria orgânica. Processo de produção de alimento, processo de produção de matéria orgânica, utilizando, vou botar assim, a partir de substâncias inorgânicas, fica até melhor. A partir de substâncias inorgânicas, e que ocorre com a utilização de energia luminosa. Gente, o que eu acabei de colocar aí para vocês, nesse nosso caderninho virtual, que por sinal, tá, gente, essas anotações, eu vou deixar elas disponíveis para vocês aí, né? Após a aula, eu vou disponibilizar esse resumão aí que a gente tá fazendo sobre fotossíntese para todo mundo que estiver assistindo, tá certo? Então, aí é um conceito de fotossíntese, ó. Processo de produção de alimento, processo de produção de matéria orgânica, a partir de substâncias inorgânicas, que ocorre com a utilização de luz. Processo de fotossíntese, gente, quais são os seres que realizam esse processo?
colocar isso aqui, é super importante, ó. A fotossíntese, ela é realizada por algas, realizada por vegetais, também pelas cianobactérias e também pelas, vou botar assim, por algumas bactérias. Gente, esses seres que conseguem fazer fotossíntese são seres que nós classificamos como autótrofos fotossintetizantes, ó. Então, toda vez que um organismo for classificado como autótrofo, isso quer dizer que ele produz seu próprio alimento, isso quer dizer que ele sobrevive em ambientes onde a gente encontra somente substâncias inorgânicas, tá? Então, esses são seres autótrofos fotossintetizantes, tá? Leandro Reinaldo botou aqui uma observaçãozinha, um comentário, né, no nosso chat. Boa noite, agradeço pelas aulas de muita qualidade. Estou agregando elas no curso pré-vestibular, sou professor de biologia no Maranhão. Leandro, é uma honra para mim ter professor de biologia assistindo as minhas lives, tá certo? É uma honra para mim como professor, né, ver que um professor também está assistindo, acompanhando as aulas, né, e a gente tá sempre aprendendo, na vida toda a gente aprende, e eu acho isso muito legal de sua parte, né? Não é a primeira live que você participa, e eu estou honrado com o fato de você estar assistindo minha aula, tá bom? Manda um abraço aí para todos do Maranhão, beleza? Grande abraço para todos do Maranhão. Um abraço especial para você, viu, Leandro? Então vamos colocar aqui para vocês, ó, gente, uma coisa super importante. A gente vai colocar para vocês aqui agora a equação geral do processo. Gente, olha, uma coisa que vocês não podem esquecer nunca. Não podem esquecer nunca. Equação geral do processo. Se liga aí que eu vou falar para vocês, ó. A maioria das questões que já caíram na prova do Enem até hoje, a gente conseguiria responder somente com a equação geral do fotossíntese. A maioria das questões de fotossíntese, obviamente, né? A maioria das questões de fotossíntese que já caíram na prova do Enem até hoje, a gente conseguiria responder somente com a equação geral do processo, tá? Isso aqui é super importante, ó. Equação geral. O que eu vou colocar aqui para vocês, tá, gente? É uma fotossíntese que a gente chama de fotossíntese aeróbia. Beleza? Existe a fotossíntese que não libera O2, tá, gente? Essa que libera O2 é a mais comum da gente ver nos livros de ensino médio. Essa que libera O2 é a fotossíntese aeróbia, aquela que mais as questões vão estar cobrando, tá bom? Existe uma fotossíntese que não libera O2, né? Realizada por bactérias púrpuras de enxofre. Daqui a pouco a gente pode até colocar essa equação no finalzinho da aula, a gente pode colocar essa equação para vocês, tá bom? Essa daqui é a que mais cai em provas, ó. Equação geral da fotossíntese, se liga aí, ó. 12H2O mais 6 CO2 em presença de luz e clorofila vão promover a formação de C6H12O6, é a fórmula geral das hexoses, mais 6H2O mais 6O2. Isso aqui é um 1, tá aqui na frente de 12. Eu gosto de colocar a equação assim, tá, gente? Gosto de colocar a equação assim, ó. Ô, Jean, eu posso simplificar essa equação diminuindo aqui, ó, nesses 12, diminuindo para 6 águas. Pode. Se você diminuir aqui, onde tem 12 águas, se você diminuir e colocar 6 águas, você vai ter que cortar essas 6 aqui do produto. Tá bom? É possível você colocar, ó, aí ficaria 6H2O mais 6CO2, formando 6H12O6 mais O2. Aí você tira a água do produto se você botar só 6 águas aqui no reagente. É possível fazer isso.
Beleza, gente? Então, olha, temos aí a equação geral do processo. Gente, só por essa equação geral, se liga agora no que eu vou falar para vocês, viu? Só por essa equação geral, a gente já sabe que a fotossíntese é um processo endergônico. Fotossíntese é um processo endergônico. Ô, Jean, o que é um processo endergônico? É um processo endotérmico que acontece no metabolismo, tá? Só por essa equação aqui, a gente sabe que a fotossíntese é um processo anabólico. Peraí que às vezes quando vai salvar isso aqui, faz isso. Lembra do processo anabólico, gente? O processo anabólico é aquele processo que forma molécula mais complexa a partir de molécula mais simples, tá? É endergônico, a gente, porque precisa de energia para acontecer. Endergônico você entende como sendo endotérmico dentro do metabolismo, né? Então esse processo ele só acontece se tiver energia luminosa, então ele consome energia. Daí é um processo endotérmico, é um processo endergônico, tá bom? É um processo anabólico porque forma moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Daí a gente falar que o processo ele é anabólico, né? Qual foi a molécula mais complexa formada aqui, ó? Essa hexose aqui, isso aqui é a fórmula geral das hexoses, né? Geralmente representa a glicose, ó. Então, utilizou moléculas mais simples, ó, o CO2 e a água, para a formação de uma molécula mais complexa, que foi, no caso, a molécula de hexose, representada aí, no caso, pela glicose. Beleza, gente? Então, esse aí foi o primeiro quadrinho da gente, para quem chegou agora, tá, gente? Esse é o primeiro quadrinho que a gente montou. Depois, ao final da live, depois que a gente tira essa live para dar uma editada, cortando o começo, adequando o fim, cortando alguma parte do meio, caso seja necessário, né? Eu disponibilizo para vocês também esse PDF, né, dos conteúdos que a gente fez de anotação aqui durante a aula, beleza? Gente, ó, super importante aqui lembrar para vocês, fotossíntese pode ser dividida basicamente em duas fases. Lembra? Fase clara e fase escura da fotossíntese. Vamos começar falando a respeito da fase clara ou fotoquímica da fotossíntese. Vou colocar aqui como letra A, ó. Fase clara, também chamada de fase fotoquímica da fotossíntese. Essa é a primeira fase da fotossíntese. Gente, olha, já caiu questão na prova do Enem PPL. Essa questão tá resolvida no meu canal aí. Já caiu questão na prova do Enem PPL falando sobre a primeira fase, né, que é a fase que produzia ATP e NADP reduzido, e a outra fase que era a fase que reduzia CO2. O aluno tinha que saber o que é que essa fase, né, quais eram as fases, só pela dica que estava sendo dada no enunciado. Então, alguns detalhes dessas fases da fotossíntese já caíram na prova do Enem, tá? Para a gente estar atento aqui com relação a isso, ó. Fase clara ou fotossíntese, gente, como o nome já sugere, é uma fase que utiliza luz. Se ela utiliza luz, tá, gente? Essa fase clara, ela vai ocorrer em regiões que tem clorofila. Ocorre em regiões clorofiladas. Beleza? Então, precisa de clorofila. Gente, a clorofila é o pigmento responsável pela transformação de energia luminosa em ATP. É graças à clorofila que acontece a transformação de energia luminosa em ATP. Beleza? Utiliza luz e ocorre em regiões clorofiladas. Gente, deixa eu só voltar aqui para relembrar uma coisa para vocês, ó. Quando eu citei aqui para vocês, nessa primeira página, quando eu citei aqui para vocês que essa fotossíntese é realizada por algas e por vegetais, lembre-se, as algas e os vegetais são eucariontes. Então, eles têm cloroplasto. E a fotossíntese vai acontecer exatamente aí no cloroplasto, tá? A fotossíntese vai acontecer exatamente no cloroplasto. Os seres que são procariontes, como cianobactérias e algumas bactérias, não têm cloroplasto. Aí a fotossíntese nesses organismos
vai acontecer em bolsas clorofiladas. Também precisa de clorofila para acontecer esse processo, né? Bolsas clorofiladas, né? Que ficam no citoplasma, no hialoplasma desse organismo. Seres procariontes não têm cloroplasto, tá? Se liga só nesse ponto aí que é importante a gente relembrar para vocês. Gente, essa fase clara, ela é dividida basicamente em três processos básicos, né? Que ocorrem simultaneamente, ó. O primeiro deles, a fotofosforilação. Fotofosforilação cíclica. Gente, eles são simultâneos, tá? Então eu poderia falar de qualquer um deles ao mesmo tempo, tá? Onde nós vamos evidenciar o processo de produção de ATP, processo de produção de ATP utilizando luz, que é um dos grandes segredos dessa fase clara, né, gente? Então, de forma bem resumida, que eu vou deixar esse processo bem resumido aqui, não vou fazer esquema, tá, gente? Depois vocês podem olhar algum esquema aí de figura na própria internet mesmo, né? Mas a ideia básica é essa daqui, ó. O ADP, que é a adenosina difosfato, vai reagir com o fosfato inorgânico, esse PI aí no caso seria o fosfato inorgânico, em presença de luz e clorofila, formando ATP. Basicamente, o que vai acontecer nessa fotofosforilação cíclica é exatamente isso aí, né? O ADP se junta ao fosfato inorgânico, formando o ATP. Essa fotofosforilação cíclica, tá, gente? Ela ocorre, ó, na membrana intergrana. E essa fotofosforilação cíclica, gente, ela tem a participação do fotossistema 1. Esse fotossistema 1 é onde nós vamos encontrar a clorofila A, também conhecida como clorofila P700. Fotossistema 1, onde nós vamos encontrar a clorofila A ou clorofila P700. Gente, por que essa fotofosforilação é chamada de cíclica? Porque os elétrons excitados, eles ficam excitados quando eles recebem, da clorofila, tá, gente? Eles ficam excitados quando eles recebem luz, tá? Eles saltam da clorofila, A especificamente, e realizam um percurso saltatório cíclico até retornar para a clorofila de onde eles saíram. Devido ao fato do percurso do elétron ser cíclico, essa fotofosforilação é chamada de cíclica, tá? Coloca já o finalzinho aí da frase. Eu só ver aqui, ó. Leandro Reinaldo, esse formato de aula está ótimo. Processo de construção de aula. Valeu, Leandro. Obrigado, viu? Vitor, salve, professor. Você me ajuda demais nas questões. Obrigadão, cara. Valeu, Vitor. Grande abraço para você também. Obrigado por estar prestigiando aí nossa live, tá bom? Vamos continuar. Quem quiser conversar um pouquinho aí no chat, de vez em quando eu tô lendo, tá, gente? De vez em quando eu tô observando aqui, tá? Pode perguntar e pode fazer algum comentário, caso deseje também. Então, só repetindo aí, tá, gente? Na fotofosforilação cíclica, nós temos a produção de ATP usando luz. São um dos grandes segredos da fotossíntese, né? Ela consegue transformar energia luminosa em energia química, isso graças à clorofila. Essa fotofosforilação cíclica ocorre na membrana intergrana e tem a participação do fotossistema 1, onde está a clorofila A ou P700. Nessa fotofosforilação cíclica, os elétrons excitados saltam da clorofila e realizam um percurso saltatório
cíclico, retornando para a clorofila de origem, ao final do processo, ao final do percurso. Vou botar só ao final porque já é percurso, já tinha dito isso lá em cima, senão vai ficar meio redundante aí, né? Gente, olha que interessante, ó. Esse percurso saltatório aqui é um percurso saltatório ao longo de aceptores intermediários, ó. É um percurso saltatório ao longo de aceptores intermediários. E esse percurso saltatório, ele libera energia. E essa energia liberada, tá, gente, é usada na produção de ATP. Lembre-se que é necessário você ter energia para você ter essa reação que eu coloquei aqui nesse quadro anterior. É preciso energia para que ocorra essa reação de junção de ADP mais PI para a formação do ATP, tá certo? Então, isso aí é o primeiro processo que vai acontecer nessa fase clara, ó. Fotofosforilação cíclica, onde o ADP mais o PI vão reagir para a formação do ATP, tá bom? Quando o elétron salta da clorofila, ele faz um percurso saltatório cíclico e no final termina voltando para a clorofila de onde ele saiu ao final desse percurso, beleza? Gente, só repetindo, o grande objetivo desse primeiro momento aí que eu estou falando, no A.1, é produzir ATP usando luz, tá bom? Outra etapa, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Vermelhinho, fotofosforilação cíclica, né? Deixa eu colocar aqui vermelhinho, vou botar A.2. Fotólise da água. Só lembrando a vocês, tá, gente, que essas etapas, elas são simultâneas, tá? Fotólise da água, fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica, são etapas que acontecem ao mesmo tempo e ocorrem em milésimos de segundos, tá? O que acontece nessa fotólise da água? Nós vamos ter o processo de quebra da água, processo de quebra da molécula de água, que ocorre com a utilização de luz. Processo de quebra da molécula de água que ocorre com a utilização de luz. Gente, a equação que representa esse processo é conhecida como equação de Hill. Em homenagem ao cientista que elucidou essa equação. Equação de Hill, deixa eu ver como é a cor que eu botei aqui, pretinho mesmo, né? A equação de Hill pode ser representada assim, ó. 2H2O. Em presença, deixa eu só ajeitar essa seta aqui, ficou feia. Essa outra ficou feia também, mas ficou mais para cima. Vou deixar assim. Em presença de luz e clorofila, formando, ó, 4H+, mais O2, mais 4 elétrons, ó. Gente, uma das coisas que mais cai em provas sobre fotossíntese é essa origem do O2 aqui, ó. Esse O2, ó, ele já vai ser liberado para a atmosfera. E é importante dizer isso para vocês, tá, gente? Porque no passado acreditava-se que o oxigênio liberado na fotossíntese vinha do CO2.
Cuidado com questão que vai tentar te enganar dizendo que a fotossíntese transforma CO2 em oxigênio. Está errada essa frase. Fotossíntese não transforma CO2 em oxigênio. A fotossíntese absorve CO2 e libera oxigênio. Mas o oxigênio liberado não vem do CO2, tá? Vou até botar uma observaçãozinha aqui para vocês, ó, gente. Para mim, super importante, ó. Todo O2 liberado na fotossíntese provém da fotólise da água. Não cabe aqui não, nesse quadrinho, não, vou botar no próximo, tá? Provém da fotólise da água. Todo O2 liberado na fotossíntese provém da fotólise da água, beleza? Muitas questões vão abordar isso aí com você, tá? Bota uma atenção aqui do lado, ó. Quando você estiver fazendo sua anotaçãozinha, coloca uma atenção aqui do lado, porque isso aqui cai muito em provas, beleza? Cai muito em provas, essa observaçãozinha que eu acabei de colocar para vocês. O Luiz Felipe colocou assim: tamo junto, professor. Gosto muito dos seus exercícios resolvidos. Muito obrigado, Luiz Felipe. Um grande abraço para você. Obrigado por acompanhar aí, no caso, nosso canal, tá bom? Cada vez mais a gente vai fazendo questões. Eu comecei semana passada a resolver questões sobre origem da vida, né? Uma lista nova de origem da vida que a gente começou semana passada. A gente continua essa semana. E logo depois vai vir a prova Enem PPL 2017, que é uma prova que está faltando aí da gente. A prova que está faltando aí a gente revisar com vocês. Não tinha respondido ainda essa prova no canal. Estou respondendo ela, já vou começar a gravar essa semana. E a gente vai nas semanas seguintes postando as questões também, tá bom? Todo O2 liberado na fotossíntese provém da fotose da água. E Yolanda Oliveira colocou assim: estou relembrando tudo. Que massa, que massa. É muito bom poder contribuir um pouco aí para que vocês lembrem do conteúdo, tá certo? Vamos lá. Gente, essa fotólise da água, ela ocorre nos tilacoides. Óbvio, tá, gente, que eu estou me referindo aqui a eucariontes, né? Que os tilacoides são partes do cloroplasto. Beleza? Gente, para a gente fechar aqui a fase clara, deixa eu botar mais uma etapa aqui, que é o A.3. Eu citei o A.1, fotofosforilação cíclica. Botei o A.2, fotólise da água. E agora o A.3, a fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação acíclica, ó. Gente, o termo fotofosforilação, foto quer dizer luz. Se você perceber bem, ó, cada etapa da fase clara começa com foto, ó. Percebam. Aqui tem foto, foto quer dizer luz. Aqui tem foto, foto quer dizer luz. E aqui agora, foto quer dizer luz. Então as etapas da fase clara, todas elas começam com foto, justamente para poder fazer referência à luz, tá? É a fotofosforilação. No caso, fosforilação, tá, gente? É reação de adição de fosfato. Reação de adição de fosfato, beleza? Nessa etapa, a gente também vai acontecer, ó, produção de ATP utilizando energia luminosa. Então, isso acontecia na fotofosforilação cíclica. Só que essa etapa, ela também ocorre nos tilacoides, ó. E nos tilacoides, pessoal, não tem somente um tipo de clorofila. Então, essa fotofosforilação acíclica, ela vai ter a participação dos dois fotossistemas, ó. Dos fotossistemas 1 e 2. Participação dos fotossistemas 1 e 2. Que envolvem, no caso, as clorofilas A e B, ó.
A, que é a P700. E B, que é a P680. A clorofila A está no fotossistema 1 e a clorofila B no fotossistema 2. Então, a fotofosforilação acíclica acontece no local onde tem as duas clorofilas, tá? E um detalhe interessante, ó, pessoal. Além de ter produção de ATP, nessa etapa também tem produção de NADP reduzido. Produção de NADP reduzido, ó. Essa produção de NAD reduzido, tá, gente? Ocorre usando hidrogênios liberados na fotólise da água. Beleza? Então, ocorre tanto produção de ATP como ocorre produção de NADP H2. Então, gente, aqui quando a gente for fazer a representação da equação, a gente vai colocar, ó, dP mais PI em presença de luz e clorofila, formando ATP. Isso não é novidade, porque isso aí também acontecia na fotofosforilação cíclica. Isso aqui, ó. Também acontecia na fotofosforilação cíclica. Não gostei não desse traço. Deixa eu ajeitar aqui. Uma caprichada para vocês, né, gente? Vocês merecem, né? Isso. E além de ter essa produção de ATP usando luz, ainda tem a produção de NADP reduzido, ó. 2 NADP mais 4H+, mais 4 elétrons em presença de luz e clorofila, formando 2 NADPH2, tá? Gente, deixa eu só esclarecer uma coisinha aqui para vocês, ó, só para que, caso vocês estejam estudando pelo livro, aí não pensem que eu estou ensinando errado, tá? Se você não encontrar dessa forma o NADP, você pode encontrar assim, ó, se liga. NADP H2 pode ser representado como sendo NADP H mais H+. Entendeu? Pode aparecer assim nos livros, principalmente livro de bioquímica de nível superior. O NADPH mais H+, entendeu? Aí no caso seria 2 NADPH mais 2H+, que daria no mesmo aí a ideia, tá certo? Deixa eu ver aqui o chat. Idelmon tá perguntando qual o nome desse programa que você usa para escrever. Idelmon, eu uso um programa gratuito chamado OpenBoard. OpenBoard, tá? Tá aqui o nome dele aqui no canto. Eita, é porque eu tô aqui na frente. Deixa eu vir um pouquinho pro lado aqui para ver se você consegue ver, ó. Bem pequenininho aqui. OpenBoard. Deixa eu ver. Ih, eu saí pro lado errado. Deixa eu ver pro outro lado aqui para ver se funciona. Não vai não, vai aparecer não. Eu vou sair, no finalzinho eu saio e mostro para vocês, mas é bem fácil. OpenBoard é um programa que eu baixei gratuitamente, que eu aprendi durante a pandemia a usar ele, tá? A diferença, tá, Idelmon, é que eu uso um recursozinho que é uma mesinha digital, ó, da Wacom. Uma mesinha digital com a canetinha para poder escrever e ficar mais prático para mim, tá? Daria para dar aula nele só digitando, mas eu gosto muito de escrever, eu gosto de montar o resumo assim, tá, Idelmon? Então, OpenBoard, tá? É o programinha que eu uso. Esse programa é massa porque você pode inserir imagens nele também. Você pode gravar em PDF tudo que você escreveu depois, tá? Você pode, e tudo que você escreve vai salvando automaticamente, aí você não perde, tá bom, Idelmon? Um grande abraço, obrigado aí pelo comentário, tá bom? Gente, fase clara acabou. Falta só colocar uma observaçãozinha aqui sobre o percurso saltatório dos elétrons, né? Que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui que os elétrons excitados saltam da clorofila. E falta eu colocar essa observação aqui para a fotofosforilação acíclica, para poder finalizar a fase clara, tá? Só essa observaçãozinha, eu termino fase clara. Aí a gente vai para a fase escura, beleza?
Os elétrons excitados saltam da clorofila e realizam um percurso saltatório acíclico. Por isso que é chamado de fotofosforilação acíclica. Realiza um percurso saltatório acíclico, não retornando para a clorofila de origem ao final do mesmo. Beleza? Não retornam para a clorofila de origem ao final do mesmo. Pessoal, acabou aqui fase clara. Depois que a fase clara acaba, fase clara, ó, aí a gente vem com produtos da fase clara. Tudo isso que eu acabei de explicar para vocês agora, tudo isso culmina na formação de 3 produtos. O2, ATP e NADPH2. Ó. Fase clara ocorreu para produzir isso aí. Gente, eu esqueci o que é que eu coloquei. Se foi número 1 para fase clara. Não, foi letra A, né? Foi letra A. Aí agora eu vou colocar aqui letra B, ó. Para fazer referência à fase escura. Vou mudar a cor aqui, vou botar... Tá de vermelho. Fase escura ou fase química. Essa fase escura ou fase química, tá, gente? Ela é chamada assim porque ela não utiliza luz, ó. Ela não usa luz, então ela ocorre em regiões não clorofiladas. Ocorre em regiões não clorofiladas. Região não clorofilada do cloroplasto, tá, gente? Corresponde ao que a gente costuma chamar de estroma. Então, a fase clara ocorre onde tem clorofila. A fase escura ocorre onde não tem clorofila. Ah, Jean, peraí. Então você pode dizer que fotossíntese tem fase clara e fase escura. Fica certo eu dizer assim que durante o dia a planta faz fase clara e durante a noite a planta faz fase escura? Não, não fica correto. Durante o dia a planta faz fotossíntese, durante a noite ela não faz fotossíntese. Como assim, Jean, se tem fase escura? A fase escura depende de produtos da fase clara. Isso é o que eu vou colocar agora. Fase escura usa produtos da fase clara. Desses 3 produtos aqui, gente, esses 2 últimos são necessários para a fase escura acontecer, ó. Então usa ATP e usa NADP reduzido. Usa ATP e usa NADP reduzido, tá? Então, se não tiver fase clara antes, não vai acontecer a fase escura logo depois, tá bom? Então, usa produtos da fase clara. Deixa eu botar aqui para vocês também mais uma informação importante, ó. Usa CO2. Nesse processo, tá, gente? O CO2 ele é reduzido para que ocorra a formação de glicose.
Opa, é nessa fase escura que acontece a produção da glicose. Essa fase escura, gente, ela depende da ocorrência de um ciclo chamado de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Ciclo de Calvin ou então ciclo de Calvin-Benson, em homenagem aos cientistas que elucidaram o ciclo, tá? Ou ciclo das pentoses. Essa fase escura, tá, gente? Conta com a principal enzima. Alguém lembra o nome dessa enzima principal da fase escura? Alguns autores sugerem que ela é a enzima mais importante do planeta, pois ela é que proporciona a grande produção de alimento pelos produtores. O nome da enzima é rubisco. A enzima é rubisco, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Essa rubisco, ela atua na via C3. É uma enzima que atua catalisando a via C3. Essa via C3 ela ocorre em todas as plantas, ó. Ocorre em todas as plantas essa via C3. Tá? Existe uma via C4 também, tá, gente, que tem a participação de uma enzima chamada ipepicase. E também essa via C4 acontece em plantas C4 e acontece em plantas com fisiologia CAM. Mas a rubisco é normalmente a enzima mais conhecida e mais citada aí no caso dessas atuantes na fase escura da fotossíntese, tá bom? A equação que a gente vai colocar aqui para vocês resume o que acontece nessa fase, ó. Se liga aí nela, ó. 6CO2 mais 12 na ADPH2 mais 18 ATPs, formando C6H12O6 mais 6H2O. Se você quiser, você pode colocar ainda aqui, ó, 12 NADP mais 18 ADP mais 18 PI. Quem quiser parar aqui, ó, quem quiser parar aqui pode, porque subentende-se, né, que libera o NADP oxidado, subentende-se que libera o ADP mais o PI após a quebra do ATP, tá certo? Então, olha, o grande objetivo desse processo é formar a glicose, tá bom? Então, gente, a fotossíntese é dividida em fase clara e fase escura, tá bom? Fase clara e fase escura. Fase clara acontece primeiro, gera produtos que são usados na fase escura. Fase clara é a etapa mais rápida, acontece em milésimos de segundos. A fase escura é a etapa mais lenta, mas não dura muito mais do que poucos segundos para poder acontecer essa fase escura. Ou seja, quando parar de ter luz, praticamente de forma automática vai parar de ter esse processo de fotossíntese acontecendo. Se você soma a fase clara mais aquelas reações a fase escura, né, mais as reações da fase clara, somando todas as reações, se obtém a equação geral da fotossíntese, tá bom? Vamos para algumas considerações finais aqui com vocês agora, tá? Deixa eu citar aqui para vocês, ó, alguns fatores importantes que influem na taxa de fotossíntese.
Alguns fatores importantes que influem na taxa de fotossíntese, ó. Faltou um E aqui no final, não foi? A gente cita sempre para os alunos, ó, a concentração de CO2, é um fator importante que influencia na fotossíntese, tá, gente? Porque se não tem CO2, não vai acontecer fase escura. Se não tem CO2, não acontece fase escura. Se não tem... se tem mais CO2, a taxa tende a ser um pouco mais rápida, ou mais intensa de fotossíntese, mas tem um determinado limite, né? A temperatura influi também na taxa de fotossíntese. Por que que a temperatura influi na taxa de fotossíntese, gente? Porque a fotossíntese depende da ação de enzimas. E variações da temperatura proporcionam variações na atividade enzimática. Então, a concentração de CO2, a temperatura são fatores que influem também. E a intensidade luminosa também, ó. A intensidade luminosa é um outro fator que influi bastante no processo de fotossíntese, né? Por que a intensidade luminosa influi na fotossíntese, gente? Porque a fotossíntese precisa de luz para que a fase clara venha a acontecer, tá bom? Deixa eu botar aqui uma observaçãozinha para ajudar vocês a responder algumas questões, ó. Em questões que envolvem experimentos com diferentes cores de luzes lembrar que a pior cor de luz para a fotossíntese é que cor, gente? Qual é a pior cor de luz que tem para o processo fotossintético? Pior cor de luz que tem para o processo fotossintético, gente, é a luz verde. E por que a luz verde é a pior cor de luz que tem para a fotossíntese? Isso mesmo, Rebeca, muito bem, cor verde. Por que o verde é a pior cor que tem para a fotossíntese? Porque a cor que a gente vê é a cor que está sendo refletida. A cor que a gente vê é a cor que está sendo refletida. Beleza? Então, se a gente vê a clorofila verde, é porque ela reflete o verde. Então, ela vai ser a luz menos absorvida pela clorofila, tá? Lembrar que a pior cor de luz para a fotossíntese é a verde. E as melhores cores são a azul e a vermelha. Pior cor de luz que tem para a fotossíntese é a verde. E as melhores cores de luzes que tem para a fotossíntese é a azul e vermelha. Lembrando que o branco contém todos os comprimentos de onda de luz, vai incluir o azul e o vermelho, então a luz branca é ótima para fotossíntese, tá? Luz branca é ótima para fotossíntese, então... Deixa eu ajeitar aqui CO2 que estava meio que apagado ali o 2. Certo? A luz branca contém todos os comprimentos de onda, então vai ser ótima para o processo fotossintético, tá bom? Gente, para a gente fechar essa aulinha da gente de hoje, lembra que eu prometi no começo da aula que ia colocar para vocês a equação da fotossíntese bacteriana? Deixa eu botar ela aqui para vocês, ó. Fotossíntese bacteriana, ó. Essa fotossíntese bacteriana, gente, ela é realizada, ó, por bactérias
púrpuras de enxofre. E essa fotossíntese bacteriana, ela também é chamada de fotossíntese anaeróbia, porque é a fotossíntese que não libera oxigênio, tá? É a fotossíntese que não libera oxigênio. Ela usa H2S, que é o ácido sulfídrico. Gente, está passando uma carreata agora aqui pertinho. Vocês vão escutar um barulho desgraçado aí que os carros estão buzinando. Tá já chegando por aqui. Espero que dê tempo de eu terminar antes deles chegarem por aqui. Usa ácido sulfídrico e libera enxofre. Tomara, eu acho que eu vou desligar meu microfone para isso aí passar e a gente depois editar e tirar, viu? Vou terminar de copiar aqui enquanto eu desligo. Vai atrapalhar o áudio todo aqui, viu? Passou, gente, passou. Não ia fazer vocês escutarem isso que eu não estava gostando de escutar, né? Então eu cortei, não teve propaganda política durante a minha live, tá? Gente, olha que interessante, ó. Não usa água, usa ácido sulfídrico. Não libera O2, libera enxofre. Acredita-se, gente, que essa fotossíntese anaeróbia foi o primeiro processo de fotossíntese a ter surgido durante o processo evolutivo, tá? Essa fotossíntese é uma fotossíntese que não libera O2, ó. E por que ela não libera O2? Porque ela não usa água como reagente. Ela usa ácido sulfídrico. É mais uma prova pra gente de que o oxigênio liberado na fotossíntese vem da molécula de água. Beleza? Pois bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso pequeno resumo. Nós fizemos um resumo aqui colocando os principais aspectos, os pontos mais importantes aqui para a gente relembrar para vocês a respeito da fotossíntese, tá? Vou deixar esse resumo que a gente construiu durante a aula, né? Essas anotações que a gente fez durante a aula, vou deixar disponível aqui para vocês baixarem depois que a gente fizer uma ediçãozinha dessa aula, né? Cortando o início, cortando adequando o começo, vou deixar disponível para vocês baixarem, né? Logo na descrição dessa live, tá bom? Essa foi a nossa live de número 8, de um total de 10 lives que nós vamos fazer, tá, gente? Comemorativas aos 10 mil inscritos no nosso canal Biologia na Veia, tá? Não esqueça de deixar seu comentário, é super importante para a continuidade do nosso trabalho, tá, gente? Deixa o like, se você puder postar aí os nossos vídeos, né? Publicar os vídeos, compartilhar, né, com quem você conhece, tá certo? Me sigam nas redes sociais, @JeanBrito, né? Vamos juntos aqui nesse projeto da sua aprovação, tá bom? Gostaria de agradecer, tá, gente, a todos que participaram aí da live, todos que comentaram, aqui no chat, tá bom? A Glenda tá dizendo obrigado pela aula, foi incrível, obrigado também pela participação, Glenda, Bel Costa, um abraço, Rebeca, Idelmon, Yolanda, Luiz Felipe, Vitor, Leandro, um grande abraço para todos vocês. Vamos juntos continuar nesse projeto. Na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, tem mais live, tá certo? E vamos juntos aqui nesse projeto, que é o projeto da sua aprovação, tá bom? Um abraço, Rebeca, obrigado aí pelo comentário, né? Valeu, gente, um grande abraço para vocês. Encerrando agora a nossa live de número 8.